Você tem a impressão de que a produtividade do seu cultivo está aquém do potencial, ou mesmo dentro da média, mas deseja elevar seu nível de produção? Saiba que isso é plenamente possível e pode ser alcançado por meio de um método científico sólido, seguro e comprovadamente eficaz. Você sabe como ser um campeão de produtividade em milho? Caso a resposta seja não, me dê alguns minutos e eu que explicarei. Mas antes, deixe-me apresentar. Eu sou o engenheiro agrônomo Márcio e trabalho com métodos científicos para usar insumos de forma eficiente e, como consequência, elevar o lucro ao ápice. Entre 1978 e 2004, a maior produtividade em milho foi em 1994, com o produtor Geraldo Lacerda, com mais de 16 mil quilos por hectare. Nos anos seguintes até hoje, essa produtividade ainda não foi superada. Pela lógica, com toda a tecnologia e conhecimento de hoje, essa deveria ser uma produtividade normal. Então, por que não é? Acredito que é porque o produtor está trabalhando muito no automático e está seguindo informações imprecisas de manuais de o que o vizinho está fazendo, da apresentação do dia de campo e outros ainda ficam seguindo dicas de internet. Vou logo para o final da apresentação. O segredo das altas produtividades está nesse gráfico. Ele representa como a agricultura funciona. E sua explicação é bem simples. Quando não aplicamos nenhum insumo, seja ele herbicida, fungicida, fertilizante ou qualquer outra coisa, a produtividade é a mínima, o que precisa ser corrigido nesse gráfico, porque nele está mostrando que a produtividade é zero. E na realidade não é assim. Essa é a fotografia do cultivo de milho de um agricultor de Arapongas que não aplicava nada há 6 anos. Ele apenas incorporava as plantas daninhas e os restos culturais. Plantava um milho crioulo de 2 metros de altura e depois fazia a colheita. Enfim, a produtividade dele era de 33 sacas por hectare e a saturação de bases era de 80%, superior à de seu vizinho de cerca que cultivava trigo e fazia tudo correto. Isso prova que as plantas daninhas têm sua função reciclando nutrientes e enriquecendo o solo com atividade biológica. Vamos falar de fertilizantes, que é meu assunto favorito. Suponha que você aplique uma dose baixa, por exemplo, 10 quilos de nitrogênio por hectare. Nesse caso, a produtividade terá um aumento expressivo, embora ainda fique longe da produtividade máxima. Existe uma dose de nitrogênio em que o milho alcançará a produtividade máxima. E claro, essa dose depende de muitos fatores, como o cultivar, o espaçamento, a época de plantio e muitos outros elementos que também devem ser ajustados. Assim, para alcançar a produtividade máxima, é necessário ajustar um insumo de cada vez, e cada insumo ajustado eleva a produtividade máxima um nível acima. Mas há uma situação em que o uso exagerado de nitrogênio irá causar queda na produtividade, seja porque as plantas de milho começarão a tombar ou haverá muita produção de folhas. Nesse caso, as perdas serão dobradas, porque há o desperdício de nitrogênio, a queda na produtividade e pode haver até problemas ambientais, dependendo da dose. Eu usei como exemplo o nitrogênio, mas poderia ser qualquer insumo, sementes, herbicidas, todos os outros fertilizantes. Então deu para entender que ser um campeão de produtividade em milho e semelhante a preparar um carro comum para se tornar um carro de corrida. É preciso colocar um turbo que o motor suporte, ajustar uma injeção eletrônica programável para fazer a mistura ar e combustível para o melhor desempenho. Escolher o combustível com melhor octanagem, trocar a suspensão e outras peças para o carro ter segurança e desempenho nas pistas de corrida e preparar uma lavoura de milho comum para elevadas produtividades. Assim como preparar um carro comum para um carro de corrida, tem uma coisa em comum. Somente um engenheiro mecânico consegue fazer esse trabalho no carro e um engenheiro agrônomo é capaz de fazer esse trabalho na lavoura. Vou dar alguns exemplos de ajustes que devem ser feitos na cultura do milho para o produtor ser um campeão de produtividade. Na minha opinião, o motor da cultura do milho é o cultivar, porque nele está o potencial produtivo e a adaptabilidade ao seu clima e solo. Mas quase ninguém dá a devida importância ao cultivar certo. Essa é a página de um catálogo de cultivares, embora seja para soja, ela mostra quais são as informações técnicas. Uma coisa que quero que você preste atenção é no mapa. Os cultivares em geral descrevem as regiões onde podem ser cultivadas, mas não tem informação de produtividade. Isso porque a produtividade é dependente de solo, clima, manejo, e não dá para garantir isso. Essa figura ilustra qual é a como um cultivar com uma genética de alto desempenho é influenciado pelo ambiente.
o cultivar E, que tem o melhor desempenho no ambiente 1, mas no ambiente 2 tem uma baixa produtividade. Mas o cultivar D é o contrário. No ambiente 1 tem baixa produtividade, mas no ambiente 2 tem a maior produtividade. Vejamos um exemplo prático. A diferença na produtividade dos cultivares de milho AG5011 em Palotina, em comparação, foi superior a 1.000 quilos por hectare em outras cidades, o que mostra que esses cultivares são mais adaptados ao ambiente de Palotina, sendo uma opção melhor plantá-los nessa cidade. Veja que as duas cidades estão no mesmo estado, distantes pouco mais de 400 quilômetros entre ambas, em um experimento da Epagri para escolher o melhor cultivar para milho orgânico. E provou-se que a diferença de produtividade entre o mais produtivo, que é o SHS Treino 31, e o com menor produtividade Piruxum 7 foi de 2.500 quilos por hectare. E entre o primeiro e o segundo mais produtivo foi de 800 quilos. Isso reforça a importância de saber escolher o cultivar mais produtivo. Outra coisa que deve ser ajustado e que quase ninguém presta atenção é a data do plantio. Para a maioria, quanto antes melhor, para garantir a safrinha. Mas se esquecem da umidade do solo e dos graus dia que o milho precisa para produzir bem. Embora esse estudo seja para soja, eu gostei da forma que ele foi feito porque mostra a influência que a data de plantio tem sobre diferentes cultivares, em um intervalo de 15 dias a cada teste. E vemos que em um intervalo de apenas 15 dias, entre o plantio, a produtividade caiu mais de 1.000 quilos a cada intervalo. Porém, há uma exceção. O cultivar Memizoi manteve sua produtividade em 2 intervalos de 15 dias, o que mostra que esse cultivar tem mais flexibilidade de plantio. Eu gostei muito desse estudo da Universidade Federal da Grande Dourados, chamado Época de Semeadura e Densidade de Plantio. Impacto na produtividade de grãos de milho na safra e safrinha. Porque ele mostra, além da época de plantio, outro fator que deve ser ajustado para se tornar campeão de produtividade, que é a densidade de plantio, ou seja, o número de plantas por hectare. E para o milho na safra e safrinha. Veja que no milho safra houve uma data de plantio em novembro. A produtividade das produtividades em outubro e dezembro em quase 1.500 quilos por hectare e a densidade de 73,3 mil plantas por hectare superou a produtividade de 60 mil e 80 mil plantas por hectare em mais de 1.000 quilos por hectare de diferença de produtividade. Ou seja, isso é uma prova de que o ajuste da época de plantio e densidade de plantio influencia muito na produtividade do milho safra. Já para o milho safrinha, não houve diferença na produtividade na data de plantio. Se plantar em janeiro, fevereiro ou março, a produtividade é a mesma. Mas na densidade de 58,9 mil plantas por hectare, houve uma produtividade de mais de 1.000 quilos por hectare, comparado às outras densidades de plantio. Nesse cultivar e ambiente, a produtividade máxima é alcançada com baixas densidades de plantio. Agora vamos comparar os resultados com o trabalho científico, efeito da densidade de plantio e da adubação nitrogenada sobre a produtividade do milho. Foi feito com outros cultivares e outro ambiente. Vemos que, diferente do estudo anterior, as altas produtividades estão na densidade maior, de 110 mil plantas por hectare, em comparação com as doses melhores. Também percebemos que na densidade de 50 mil plantas por hectare, a produtividade foi mais que o dobro do estudo anterior, mostrando a importância de escolher cultivares produtivos. Nesse outro estudo, podemos concluir que há cultivares que reagiram bem ao aumento da densidade, como o AG9010, que mesmo com uma densidade de 80 mil plantas por hectare, continuaram aumentando sua produtividade. Mas há outros cultivares que reagem menos, como o BR475, que estabilizou sua produtividade a 60 mil plantas por hectare. Mas mudar a densidade de plantio não é algo tão simples, porque ela altera o consumo de fertilizantes, que deve ser calibrado para que o cultivo alcance o seu potencial. Esse estudo ilustra bem isso. Com 120 kg de nitrogênio, foi possível aumentar para mais de 60 mil plantas por hectare. Após essa densidade, a produtividade começou a decair. Mar com 60 kg de nitrogênio por hectare, a produtividade máxima foi com uma densidade menor que 60 mil plantas por hectare. Esse estudo mostrou a relação direta que há na calibração do espaçamento e dose de fertilizantes na produtividade. Adubação é mesmo o meu assunto favorito. Dá para fazer muitos estudos com esse tema. Veja esse estudo, que mostra que mesmo as maiores doses de NPK geram produtividades bem diferentes em Cascavel, Maringá, Pato Branco e Cambará.
e que uma dose de 0 kg de potássio em Maringá resultou em uma produtividade maior que aplicando 60 quilos por hectare de potássio. Nunca ouvi falar de um técnico que não recomendasse potássio, mas com a calibragem certa é possível saber em que momento não é necessário aplicar algum fertilizante. Diferente dos outros insumos, como herbicidas, fungicidas, sementes e outros, que você consegue um lucro máximo com a dose que dará maior produtividade, porque são insumos baratos e envolvem diminuir coisas, como insetos, doenças, etc., que diminuem a produtividade. Mas com os fertilizantes ocorre que é um insumo caro, porque é um insumo caro, representando no mínimo 30% do custo de produção. Então, a calibragem dos fertilizantes é mais complexa, porque envolve um componente de produtividade e outro de retorno econômico. Vou explicar de uma forma mais clara como isso acontece. Usando esse trabalho feito pela Embrapa, chamado Diferença entre as tabelas de recomendações de adubação e a produtividade máxima econômica. As tabelas de recomendação é a metodologia que todos os técnicos usam e se baseiam nos manuais de adubação. Já a produtividade máxima econômica são calibrações de adubação feitas na propriedade, transformadas em funções de produtividade. Resumindo, as tabelas que relacionam a análise do solo com a produtividade e as funções de produtividade relacionam preço do fertilizante, preço do milho e a função de produtividade calibrada. Nesse trabalho foram feitas várias simulações entre preços de NPK e preços de venda do milho em vários cenários. Mas quero fixar em 2 cenários. No cenário D, onde o preço dos fertilizantes foi o mais alto e o de venda de milho mais baixo, que é uma situação extrema contra o produtor. A renda com a calibragem da adubação, comparado ao uso de tabelas, foi de 23% para nitrogênio, 106% para fosforo e 8% para potássio. Já no cenário A, foram usados os preços médios reais praticados entre janeiro e outubro de 2015. Mesmo nesse cenário real, usando recomendações calibradas, o lucro a mais foi de 2% para nitrogênio, 32% para fósforo e 9% para potássio, comparado ao uso de tabelas. Esse outro trabalho da Embrapa, chamado Recomendações de Nitrogênio para a Cultura do Milho nos Tabuleiros Costeiros, Desempenho Produtivo e Econômico, compara diversas fontes de nitrogênio usando recomendações a partir da calibragem. Aqui vemos como funciona uma recomendação usando a calibração, no caso usando a ureia. No topo temos a função, que é uma fórmula que representa como reage a produtividade do milho em relação ao nitrogênio. Substituindo o X pela dose de nitrogênio, saberemos a produtividade estimada, uma resposta que as tabelas não são capazes de fornecer. Por exemplo, a produtividade máxima do milho é de 5.622 kg de milho. E a partir dessa função, dá para calcular qual é a dose de nitrogênio que resultará no melhor retorno econômico. Cujas rendas, produtividade e dose dos fertilizantes são resumidas nessa tabela. Essas são as rendas máximas que dá para alcançar nesse cenário econômico, e são diferentes umas das outras, porque há fontes de nitrogênio mais eficientes que outras, influenciando nas rendas. Quanto mais eficiente, maior a renda. Outro elemento importante para calibrar, e que nunca vi ninguém levando isso a sério, é a data de aplicação dos fertilizantes. Porque tem fertilizantes que têm alta solubilidade, outros solubilidade menor, alguns solos fixam alguns nutrientes. Tudo isso altera a absorção pela planta, além de termos que levar em conta o elemento econômico. Nesse estudo vemos que, embora a produtividade com metade do nitrogênio sendo aplicado na semeadura e a outra metade no estádio de 4 a 6 folhar tenha sido a maior, a renda líquida da segunda maior produtividade, que foi com todo o nitrogênio sendo aplicado no estádio de 4 a 6 folhas, foi $13 acima que na maior produtividade. Em outro estudo semelhante ao anterior, mas com mais detalhes, chamado Efeito de Doses e da Época de Aplicação de Nitrogênio nos Caracteres Agronômicos da Cultura do Milho sob Plantio Direto. Nele vemos a rentabilidade em cada dose para cada tipo de parcelamento. E para esse cenário econômico, 25 quilos de nitrogênio aplicado todo na semeadura ofereceu a maior rentabilidade de todas. E diferente do que muitos dizem, que quanto mais parcelar, maior a produtividade nesse cenário, parcelando na semeadura com 30 dias e 45 dias. Na dose de 100 kg de nitrogênio por hectare, que é uma dose quase comum, resultou em uma rentabilidade 4 vezes menor que aplicando apenas 25 kg de nitrogênio por hectare. A apresentação está muito grande, então acho que vou parar por aqui.
Esse tema da calibragem do manejo da cultura do milho, a fim que alcançar o desempenho máximo, é grande. O propósito dessa apresentação foi mostrar o conceito e dar alguns exemplos práticos. Então, se você quer ser um produtor de alto desempenho de milho, entre em contato para conversarmos. Obrigado por assistir à apresentação e tenha um bom dia.